Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Compartilha comigo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 20. Vamos ler 3 referências bíblicas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 20, versículo de número 10, para nós iniciarmos. Enquanto você procura, eu quero glorificar a Deus pela vida do episcopismo maior desse ministério, pastor, doutor Elias Cardoso. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente. Ele não está aqui presente, mas sei que ele deve estar vendo pelas mídias sociais. Deus abençoe também a vida do meu pai, o ministério, referência para a minha vida, referência para essa geração, pastor Ivair Marques, um grande homem de Deus. É um gigante, é o leão, para mim é um leão entre os pregadores, um homem que Deus tem usado de forma gigantesca. Deus te preserve nessa graça, assim também como Deus venha preservar a tua casa e multiplicar o fruto do teu trabalho em muitas almas para o reino de Deus. Pastor Gerson, Deus te abençoe grandemente. Pastor Eduardo Veridiano, vai ficar difícil de pregar hoje aqui. É um leão, prega demais. Presbítero Rafael, os amigos, Kaique Lira, cantor Wagner Gomes, não vai dar para falar o nome de todos. Deus abençoe todos que estão presentes aqui nessa noite. Compartilha comigo, irmãos. Vamos ler somente o versículo de número 10 e depois vamos ler o versículo de número 19. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 20, versículo de número 10 e depois o versículo de número 19 em diante. Diz assim, versículo 10: Tornaram, pois, os discípulos para casa. Versículo de número 19 diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerrada as portas, ou talvez outras traduções, e trancadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. Aqueles a quem retiverdes lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12 chamado Dídimo, não estava quando veio Jesus. Dizendo-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse: Se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois, estando outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé, chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me vistes, Tomé? Crestes? Bem-aventurado os que não me viram, mas creram. Compartilha comigo somente a última referência bíblica, um capítulo para frente, capítulo de número 21, versículos de número 15 ao 17, para nós encerrarmos. Versículo de número 15 diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus, disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por ter lhe perguntado a terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse:
apacenta as minhas ovelhas. Talvez você não pode dizer para essa pessoa linda que está do seu lado, olhar para ela, ver esse sorriso maravilhoso que ela tem, mas diga com autoridade para ela: Deus é o Deus que resgata a chamada. Diga mais forte, diga: Deus é o Deus que resgata a chamada. Podeis assentar adorando. Meus irmãos, Jesus Cristo, quando iniciou seu ministério, logo com seus 30 anos de idade, ele começou a caminhar por um mar chamado Mar da Galileia, ou também chamado de Mar da Peira, ou chamado o Mar de Tiberíades. E quando Jesus Cristo estava caminhando pelo Mar da Peira, o Mar da Galileia, ele encontrou dois homens, um por nome de André e outro por nome de Simão Pedro, e eles estavam jogando as redes no mar. Jesus se aproximou e disse para eles: ora, vem e me segue, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Esses homens, junto com os outros discípulos, começou a ver o ministério de Jesus em ascensão, e eles aprendiam com Cristo, desfrutavam com Cristo dos milagres, eles aprendiam os ensinamentos de Cristo, a palavra de Cristo, tudo quanto Cristo ensinava para eles, eles estavam absorvendo e se preparando para uma grande chamada. No findar desses 3 anos e meio, a Bíblia nos fala que Cristo, ele vai para a cruz do Calvário, onde mostra a maior prova de amor por mim, por você e pela humanidade. Só que o texto bíblico também nos diz que ao terceiro dia, no domingo de manhã, Cristo, ele vem a ser ressuscitado. Cristo, ele ressuscita. Só que quando nós falamos do domingo de manhã, o dia da ressurreição, a Bíblia nos diz que ainda de madrugada, uma mulher por nome de Maria Madalena, ela sai ainda de madrugada para ir até o sepulcro, porque o sepulcro ficava próximo ao jardim, e o jardim ficava próximo ao Gólgota. Porém, esse sepulcro que Cristo estava, havia uma pedra, e quando ela resolve ir até o sepulcro, ainda de madrugada, ela chega e avista, ainda de longe, a pedra que estava à frente do sepulcro havia sido removida. Eu quero abrir um parênteses aqui, já dizer que pedra para Cristo, ele nunca teve problemas com pedras. Pedras, Cristo, ele sempre resolveu de forma muito natural. Quando Satanás se levantou lá no deserto e falou: transforma essas pedras em pães, Cristo falou: não, nem só de pão viverá o homem. Quando Cristo teve que ressuscitar o seu amigo Lázaro, a Bíblia nos fala que ele mandou tirar a pedra. Pedra para Cristo nunca foi problema no caminho dele. Só que quando Maria Madalena, ela vista a pedra, ela viu que tinha alguma coisa de errado. Ela notou e viu que a pedra que estava para selar, para fechar o sepulcro, havia sido removida. E ela, ao ver que tinha alguma coisa de errado, ela pegou e vai para a casa onde estão os discípulos. Aqui eu entendo que tem muitas pessoas que deviam tomar a mesma atitude de Maria. Maria olhou e viu que tinha alguma coisa de errado e foi até a casa. Mas tem gente que vê coisa de errado e é curioso, quer tocar em coisa errada, quer ver coisa errada, quer mexer em coisa errada, quer se envolver em coisa errada. Mas Maria não. Maria foi até a casa onde estavam os discípulos, e quando ela chegou na casa, ela falou assim: ei, eu vi que tem alguma coisa de errado lá no sepulcro do nosso mestre. A pedra foi removida. A Bíblia diz que o discípulo que Jesus Cristo amava, e também Pedro, os dois saem correndo rumo ao jardim do sepulcro. Só que o discípulo a qual Jesus amava se apressou e foi correndo mais rápido até o sepulcro, meu irmão. E quando ele chega na porta do sepulcro, ele fica parado, fica atônito, e ele vê pelo lado de dentro do sepulcro os lençóis de linho fino que estavam ali no chão. Pedro, quando chega, ele chega até a porta, ele vê os lençóis lá no chão, mas só que Pedro, ele entra e ele vê que os lençóis que envolvia o corpo de Cristo, enrolava o corpo de Cristo, ali estava no chão. Só que o lençol, o pano que envolvia a cabeça, o rosto de Cristo, estava enrolado em um canto à parte, mostrando e simbolizando que aquele que enrolou aquele pano iria voltar. Só que o texto bíblico diz que eles creram a partir daquele momento que algo sobrenatural havia acontecido naquele sepulcro. Eles vão e retornam para casa, meus irmãos. Só que a Bíblia diz que Maria Madalena, ela
ela fica ali no jardim, chorando, compadecendo da morte do seu mestre. Passa-se algumas horas e dá um estalo em Maria Madalena, ela resolve entrar no sepulcro. E quando ela entra no sepulcro, ela vê na cabeceira do sepulcro um homem todo de branco. Ela vê nos pés ali outro homem todo de branco. E eles perguntam para ela: mulher, por que choras? E ela diz: o meu Senhor estava aqui e o corpo dele não está mais. Aí ela ouve outra voz por detrás dela, dizendo: mulher, por que choras? Aí ela começa a falar: o meu Senhor estava aqui, pensando ela que era o hortelão, e ele não está mais. Se você souber onde está o corpo dele, fala para mim. Mas só que aí ela ouve a voz falando com ela novamente, essa terceira voz, dizendo para ela: Maria, Maria, e ela automaticamente reconhece a voz do mestre. Eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Ei, existe 3 vozes que atuam na igreja, pelo menos 3 vozes. E quando falo de igreja, eu falo não somente essa igreja aqui como igreja local, mas eu falo em um senso lato, e como um todo, a igreja de Cristo na terra. Das 3 vozes que atuam na igreja, a primeira voz que atua na igreja é a voz de Satanás, é a voz do diabo. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo número 16, que o diabo usou até a boca do próprio apóstolo Pedro, e o diabo tem vindo para tentar afrontar a igreja. Só que existe uma segunda voz também que atua na igreja, e essa voz é a voz do homem, a voz daqueles que pregam na emoção, profetizam na emoção, fala tudo aquilo que você quer ouvir, mas não prega o pecado que está te aprisionando, para você se converter de verdade. Prega tudo aquilo que os obreiros gostam de ouvir, para manter a porta aberta, deixar a oferta em dia, mas não fala aquilo que a igreja necessita ouvir. Mas só que tem uma terceira voz, e essa voz, a Bíblia diz no Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo número 10, Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas, e delas eu sou conhecido, porque elas conhecem a minha voz. O que é isso, evangelista Gabriel? É discernimento, discernimento, discernimento da voz de Deus. Quando Maria ouve a voz do seu mestre, ela fala Rabone. A palavra Rabi significa mestre, mas a palavra Rabone significa meu mestre. Automaticamente Maria estava dizendo: meu mestre está falando comigo. Ela queria abraçar a Cristo, e Cristo falou: calma aí, Maria, não me detenhas, eu tenho que ir para o Pai, eu tenho que ir para o meu Deus, que é o meu Deus e também o vosso Deus. Avisa para os meus irmãos que eu estou indo para o meu Pai, que é vosso Pai, e o meu Deus, que é vosso Deus, mas eu irei ter com eles. Maria sai dali atônita, animada, vai correndo para a casa onde os discípulos estavam, e quando ela chega lá, ela chega falando já com Pedro: Pedro, você não sabe o que eu vi. Pedro, você precisa saber o que aconteceu. Pedro fala logo, Maria, desembucha, o que está acontecendo? Ela fala: Pedro, se você estivesse lá, o mestre apareceu e falou que estava indo para o Pai, que é nosso Pai, e iria ter conosco. Ei, Pedro olha para Maria, olha para João, fala: meu Deus, o mestre então apareceu para ela. Será que ela não teve uma visão? Será que foi o mestre mesmo? Só que a Bíblia diz que ainda no mesmo dia, naquele domingo à tarde, o próprio Cristo, ele aparece ali. A Bíblia diz que no texto bíblico a qual nós lemos, que as portas estavam fechadas, as portas estavam cerradas. Ei, um sentimento de medo, porque eles estavam sendo perseguidos pelos fariseus e pelos escribas, aonde, meus irmãos, eles a qual levaram, culminaram a situação de Cristo na cruz, agora queriam acabar com essa religião que estava nascendo, chamada o caminho. Então eles estavam lá dentro da casa, trancados, com medo. Ei, e pior do que isso, havia um sentimento que corroía a alma deles. E qual é? O sentimento de perda. Não existe pior sentimento para o ser humano do que o sentimento de perda. Sabe por quê? Porque você pode perder todas as coisas nessa vida. Você pode perder carro, você pode perder casa, você pode perder dinheiro, mas quando você perde alguém que você ama, e você sabe que ela veio a falecer, e talvez sabe que nunca mais vai voltar, você fica com aquela dor, a dor da mágoa, a dor da saudade, te corroendo, porque você ama aquela pessoa e não vai ter mais ela por perto. Não existe sentimento pior do que o sentimento de perda. E por que você está me dizendo isso, evangelista Gabriel? Porque a nação brasileira, o povo do Brasil, e por que não falar todos os países da terra, estão vivendo essa situação nesse momento. Estão vivendo momentos de portas fechadas, empresas com as portas fechadas, não estão contratando mais ninguém no ano de 2020. Estão vivendo um tempo onde tem muita gente dentro de casa com as portas fechadas, mas a quarentena é flexível, mas ainda não querem nem sair para
rua, porque sabe que são classe de risco. Ei, um sentimento de medo tem perpetuado pela nação brasileira, tem afrontado o mundo, devido a um vírus ter assolado a terra chamado Covid-19. E o pior, um sentimento de perda. Nunca se viu nas mídias sociais, nos status do WhatsApp, nunca se viu nas mídias sociais, assim também no Facebook, pessoas postando dedicatórias a pessoas que morreram, infelizmente acometidas por essa doença, por esse vírus. Ei, irmão, eu quero dizer que em meio às portas fechadas, em meio ao sentimento de medo, em meio ao sentimento de perda, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele entra dentro da casa, se põe no meio deles e diz para eles: paz seja convosco. Por que você está me dizendo isso, Gabriel? Eu vou te explicar. Quando você entra na lotação, quando você entra no ônibus, você coloca seu cotovelo no ônibus e você vai descansando até o ponto da sua casa. Às vezes você nem conhece o motorista, não sabe nem quem é o motorista, você até dorme. Quando você entra dentro do ônibus de viagem, você não sabe se aquele motorista é experiente, se ele não é experiente, se ele é novo de carta, mas você estica os pés no ônibus, no banco, na poltrona, viaja tranquilo, cochila, dorme, acorda só no outro dia de manhã. Quando você pega um avião, você nem conhece o piloto, não sabe nem quem ele é, não sabe se nem ele está bem naquele dia. Você está lá em cima, nas alturas, mas você vai na sua viagem tranquilo, viaja, fala no celular, esquece dos problemas, esquece da vida. Jesus está dizendo aqui nessa noite: ei, eu quero dizer para você que você me conhece, você sabe quem eu sou, e eu estou entrando na sua vida, na sua casa, nessa situação mesmo com as portas fechadas, para te dizer: aonde há tribulação, eu estou dizendo, vai haver paz. Aonde há conflito, eu estou dizendo, vai haver paz. Ei, o homem não te conhece, mas eu vim aqui para te dizer: a minha paz chega sobre a sua vida. Aí quando Cristo está dentro da casa, irmãos, ele diz para eles: ei, sente aqui, sente os cravos, sente aonde eu fui perfurado pelos cravos, sente aqui o toque da lança, toca aqui aonde a lança me perfurou. Os discípulos viram que era ele mesmo. Aí ele falou assim: ei, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu entrei aqui nessa casa para dar autoridade sobre vocês. Não entendi, mestre, nós estamos debaixo de perseguição, as portas estão trancadas assim. Eu vim aqui para dar autoridade sobre vocês, eu vim aqui dizer para vocês que assim como o Pai me enviou, eu estou enviando a vós. Não precisa ter faculdade de teologia, não precisa ser consagrado a obreiro. Ei, apenas abre a tua boca que eu sou contigo. Aonde você for, a minha presença. Você não tem noção, você é portador da graça de Deus, você é portadora do Espírito Santo. Aonde o mundo está olhando e dizendo: não tem mais jeito, Deus te levantou para te dizer: ei, vai e diga: para Jesus tem jeito, para Jesus tem jeito, para Jesus tem jeito, e Ele vai operar. Aí quando Cristo está dentro da casa, ele fala: calma aí, eu não terminei ainda não. Eu tenho um presente para vocês. E qual é? Receba o Espírito Santo. Começou sobre a vida deles o Espírito Santo. Eles não estavam recebendo o carro não, irmãos. Não era a chave de casa não. Era aquilo que é maior do que qualquer coisa que o mundo pode oferecer. É a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito. Eu não sei se você já está sentindo ele aqui nessa noite. Porque eu já estou sentindo ele desde o começo do culto. Eu estou sentindo ele no altar. E ele falou: recebe o Espírito Santo. Só que Cristo se retira. E depois que Cristo se retira, vem alguém e bate na porta. Quando Pedro abre: ô Tomé, entra, fica à vontade, senta. Tomé pensando que ia encontrar os discípulos tudo triste, cabisbaixo. Ele olhou para o lado, olhou no meio das irmãs, aí viu Maria Madalena adorando a Deus. Falou: opa, um tom de luto? Tem uma coisa errada aí. Aí ele olhou no meio da mocidade e falou: ixi, Tiago está dando rajada. O que está acontecendo?
Aí começou a olhar na nave assim da igreja, começou a ver João adorando a Deus. Ele falou, não, aconteceu alguma coisa aqui. Aconteceu alguma coisa aqui. Aí Pedro falou, você não sabe o que aconteceu? Não, não sei. Também você não estava? Você não estava na hora. Aí ele falou assim, o nosso mestre veio, ele deu autoridade para nós, soprou o Espírito Santo. Ei, foi coisa linda o que o mestre fez aqui. Aí Tomé tem a capacidade e a coragem de dizer, eu não acredito. Eu só acredito se eu tocar em suas mãos e ver aonde foi perfurado pelos cravos, aonde ele foi perfurado a sua mão. Eu só acredito aonde eu tocar no seu lado, aonde a lança o transpassou. Aí eu vou acreditar que esse é o meu mestre, que esse é Jesus Cristo. Mas fora isso, vocês podem falar o que for, eu não vou acreditar em vocês. Ei, irmão, infelizmente a igreja está cheia de Tomé e tem pouco discípulo. A igreja está cheia de Tomé e tem pouco discípulo, pessoas que só acreditam se ver, se tocar, se Jesus primeiro fazer, mas não começa a acreditar no meio da prova, no meio da tribulação. Ai, Jesus. Aí passam 8 dias, e o texto diz que as portas estão trancadas, e todos estavam reunidos, inclusive Tomé. E quando Jesus Cristo ele entra com as portas trancadas, fala, paz seja convosco. Os discípulos um olha para o outro e fala, opa, hoje é congresso. Aí Jesus fala, calma aí, antes de qualquer coisa eu tenho que tratar um negócio aqui nessa casa. O quê? Vem aqui, Tomé, eu quero falar com você. Vem aqui, Tomé, eu vim aqui para tratar com você. Pastor Gerson, me permita, por favor. Quando Tomé veio, ele olhou para Cristo e já falou, Senhor meu e Deus meu. Aí Cristo pegou na mão de Tomé, não, Tomé, eu quero que você sente os cravos, que foi por você, que foi por essa igreja de Perus, que foi pela nação. Eu quero que você sente os cravos. Aí Tomé falou, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus olhou para Tomé e disse, por que me vistes, Tomé, crestes? Não sejas incrédulo, Tomé, mas crente. Tomé ia soltar a mão de Cristo. Cristo arrochou a mão mais um pouquinho e falou, não, você não vai embora agora não. Sabe por quê? Porque tem dia que Jesus quer tratar com a gente. A gente pode querer fugir para qualquer lado, mas Jesus fala, não, eu te trouxe aqui porque hoje é noite de particular. Ei, Tomé, bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creram. Jesus está dizendo aqui uma incógnita. Alguns teólogos tentam entender se será que João escreveu da maneira correta, ou se Jesus talvez falou algo a mais. Sabe por quê? Porque eles estão dizendo, ei, Jesus disse que, ei Tomé, bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creram. No original a palavra bem-aventurado significa macário no grego, e a palavra macário significa feliz daquele, ou melhor do que quem, ou mais feliz do que outrem. Jesus estava dizendo para Tomé, ei Tomé, eu quero dizer para você que há uma geração que não me viu, e que é melhor do que você, e que é mais feliz do que você. Como assim? Porque Tomé, ele desfrutou dos melhores, ele desfrutou das melhores coisas que veio de Cristo. Tomé, ele viu Cristo com os seus próprios olhos. Você nunca viu Cristo com os seus próprios olhos. Você está me vendo com os seus próprios olhos fisicamente, mas Cristo não. Tomé viu. Tomé, irmão, ele ouviu a voz de Cristo, igual você está ouvindo a minha voz. Ele conhecia o timbre da voz de Cristo. Oh, irmão, mas você nunca viu a voz de Cristo com o seu próprio ouvido. Tomé até tocar em Cristo ele tocou. Quando ele podia tocar em Cristo, ele tinha acesso direto com Cristo. Nós nunca tocamos a Cristo com as nossas mãos. Eu vou dizer mais, Tomé até o cheiro de Cristo ele sentia. Até o cheiro de Cristo ele sentia, irmão. Quando foi derramado o nardo puro no nosso mestre, ele estava lá, ele sentiu também. Agora Cristo diz, ei, tem uma geração lá na de Perus, lá na Catedral de Perus, que nunca viu, nunca tocou, nunca ouviu, nunca sentiu, e é melhor do que você. Sabe por que Jesus disse isso daí para Tomé? Porque a experiência que Tomé tinha com Deus era uma experiência artificial. Mas Jesus está dizendo aqui para você nessa noite,
a experiência que eu tenho contigo, ela é pura e genuína. Como assim, evangelista Gabriel? Porque nos seus piores momentos, você não sente a Jesus Cristo igual Tomé sentiu com as suas mãos, mas pela pessoa do Espírito Santo, o corpo se arrepia, o corpo aquece, o coração queima, você começa a sentir a presença do teu mestre. Ei, você não ouviu a voz de Cristo igual Tomé viu, mas quando a Bíblia é aberta, você tem direções pela palavra de Deus, você conhece a voz do teu Senhor, você sabe quando é Ele que está falando. Você é a geração de bem-aventurados. Deus escolheu você para ser a geração de bem-aventurados. Quem está sentindo a presença dEle? Quem está sentindo a presença de Cristo? Se você está sentindo a presença dEle, dá um sinal, dá. Se você está sentindo a presença do Mestre, faz um som de adoração, faz. Porque Ele está aqui nessa casa. Ele está... Por que você está me dizendo isso, Gabriel? Porque Tomé duvidou, porque ele não estava na casa. Eu quero dizer para você, tem gente que está assistindo do outro lado, e às vezes tem pessoas que era para estar assistindo aqui a live, aqui da Deperus, mas não está. Tinha gente que era para estar aqui hoje, mas não está. Fica aí por aí, nem na presença de Deus não está mais. Essa pandemia veio, soprou, balançou, irmão. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Ei, o diabo ele tem ceifado muita gente nessa quarentena, e Deus não quer você que está aí na live, você vendo outras lives, não. O teu lugar é aqui, o teu lugar é aqui na presença de Deus, o teu lugar é aqui na casa. Porque você está me dizendo isso, evangelista Gabriel? Porque Cristo entrou dentro da casa, derramou autoridade sobre eles, soprou o Espírito Santo sobre eles. Deus está dizendo para você, o teu lugar é aqui na casa. Tudo que o diabo quer te tirar da casa, mas Deus manda te dizer, ei, fica na casa, teu lugar é na casa tem renovo, na casa tem graça, na casa tem promessa, na casa tem restauração. Teu lugar é na casa. Candorebaraia, candorebachúria, alabacandorebaraia. Aí, irmãos, depois de tudo isso, a Bíblia diz que passa alguns dias, Pedro olha para os discípulos e fala, calma aí, estou indo pescar. Um olha para o outro, estou indo contigo, vamos embora, vamos lá. Aí Pedro joga a rede ao mar, ao pôr do sol, e começa, meia-noite, 1, 2, a madrugada toda, no meio do mar eles não pescam nada. Sabe por quê? Porque crente quando está fora da direção, irmão, fica que nem o povo de Israel no Egito, no deserto, fica andando em voltas ali do deserto, e nada acontece, nada prospera, não muda nada. Aí Jesus Cristo toma aquela atitude no começo da chamada. Ele vem caminhando pelo mar da Galileia, andando, e os discípulos lá no barco, lançando a rede. Jesus de manhãzinha chega lá e pergunta para eles, ei homens, vocês têm alguma coisa para comer aí? Aí João diz, não tem nada, não pescamos nada essa noite. Aí ele fala, então calma aí, joga a rede para o outro lado. Aí quando eles jogam a rede, 153 grandes peixes. Aí João fala, calma aí, eu conheço essa voz, eu conheço essa atitude, é o mestre. Pedro olha para ele, já regala os olhos e fala, calma aí, é o mestre mesmo. Ele lança ao mar porque ele estava nu, e ele vem nadando quase 200 metros até a praia. E quando ele chega na praia, os outros discípulos chegam também. Eles encontram Cristo assando peixe sobre as brasas, e ali começa a servir pão e servir peixe para os discípulos. Ai, Jesus. E o texto diz que ninguém se atreve a falar nada. Aí Jesus Cristo olha para Pedro e fala, Simão, filho de Jonas, agapas-me? E Pedro responde, filoste. Petros, agapas-me? Filoste. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse, sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Sabemos que existe pelo menos 3 tipos de amor. O primeiro amor é o amor eros, o amor que envolve o sentimento do homem para a mulher, o casal.
o amor que envolve a paixão. Existe o segundo tipo de amor, que é o amor filos, o amor fileu, o amor de pai para filho, o amor de amigo, o amor familiar, o amor de família. Mas Cristo estava perguntando para Pedro: agapasmi, no amor ágape, o amor genuíno, o amor de Deus, o amor que não necessita de nada em troca, o amor a qual eu fui para a cruz, sem você ter me dado nada, eu fui lá por você, tu me amas nesse amor. E Pedro respondeu: eu te amo com amor de amigo. Aí Jesus disse para ele: então apacenta os meus cordeiros. Por que você está me dizendo isso, evangelista Gabriel? Porque o ministério, a chamada, não dá para fazer com qualquer outro sentimento, senão com um sentimento de amor. Ei, estamos vivendo numa geração que muitos têm feito a obra de Deus com um sentimento de ganância, com um sentimento de soberba. Ei, é um sentimento a qual as pessoas querem ter aquela ganância de ter mídias sociais, de fama. Ei, uns faz a obra de Deus com o sentimento de querer ficar rico, querer ter dinheiro. E Jesus falou: não, Pedro, eu quero saber se você me ama de verdade, porque a obra de Deus só se faz com um sentimento, e esse sentimento não se faz para ganhar ibope para o pastor ver, não. Esse sentimento não se faz para ganhar fama para os homens ver, não. Esse sentimento é por amor. A obra de Deus se faz por amor. Se eu limpo a igreja é por amor. Se eu evangelizo na rua e ninguém está me vendo, é por amor. Se eu prego nas madrugadas, é por amor. Tudo que eu faço é por amor. Se eu pego e compro os livros caros, invisto, lendo nas madrugadas, eu faço por amor. Se eu oro para pessoas serem curadas e pessoas são curadas, eu faço por amor. A obra de Deus é por amor. A obra de Deus é por amor. A obra de Deus é por amor. Soberba não tem lugar na obra de Deus. Ei, fama não tem lugar na obra de Deus. A obra de Deus se faz por amor. Amor, amor. Cadê aqueles que amam? Cadê aqueles que amam? Cadê? Será que os que amam a Deus já chegou? Cadê os que amam a Deus? Aí Cristo foi atrás de Pedro, porque Pedro abandonou a chamada. Era para Pedro estar ativo na obra, mas Pedro abandonou a chamada. Eu quero te dizer aqui que o teu Deus é o Deus que resgata a chamada. Você lembra de Elias? A Bíblia diz que Elias era um anônimo, não era ninguém. Estava perto das regiões de Gileade. Aí a Bíblia diz que Deus levanta, dá uma chamada para Elias, com uma profecia: nem chuva cai do céu, nem orvalho cai do céu, vem seca por 3 anos e meio. Deus fala: calma aí, Elias, eu vou levantar teu ministério, eu vou soprar o teu nome, corre lá por Carmelo, porque eu vou fazer até fogo cair do céu. Deus levanta o ministério de Elias. Elias fica conhecido, Elias fica famoso. Deus exalta mesmo, irmão. Tem pessoas que Deus exalta, porque uma coisa, irmão, é quando Deus exalta o nome, e nome faz menção a caráter. Mas quando Deus não dá fama para ninguém, mas Deus exalta o nome. Deus exalta o nome. Aí a Bíblia diz, irmãos, que quando Elias está ali no seu momento de honra, de prestígio, Elias ouve uma afronta da Jezabel, a rainha Jezabel. Elias fica com medo, abandona o teu moço, foge para o deserto de Berseba. A Bíblia diz que Deus insiste na chamada de Elias, fala para ele: calma aí, Elias, aqui tem pão para você, aqui tem água para você. Elias come pão cozido nas brasas, bebe água, caminha 40 dias, e certa noite ele entra, depois de 40 dias, dentro de uma caverna. Quando Elias entra dentro da caverna, ele está dormindo tranquilo. Ei, passa o vento, ali um vento forte, não aconteceu nada. Ele viu que Deus não estava no negócio. Passou um terremoto, Deus não estava no negócio. Passou o fogo, ele falou: ei, Deus se responde com fogo, mas ali Deus não estava no negócio. Mas veio uma brisa suave e falou: Elias, Elias, o que você faz aqui, Elias? Elias, o que você está fazendo aqui? Por que você está me dizendo isso, Gabriel? Porque o Elias que abandonou o moço, o Elias que conhecia a Deus de perto, em vez de temer a Deus, temeu a voz de Jezabel. O Elias que era para estar, irmão, ativo, marchando na obra, depois de ter comido pão e água, entrou dentro da caverna, e não era para ele entrar dentro da caverna. Deus entra dentro da caverna e fala: calma aí, Elias, o que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? Elias, sabe o que eu quero te dizer? Porque eu sou o Deus que estou contigo desde o começo dessa chamada.
eu estou contigo nos seus momentos de glória, eu estou contigo nos seus momentos de perda, e eu estou contigo nessa caverna. Eu vim aqui, Elias, para te dizer que daqui não acaba o teu ministério não, o teu ministério não vai morrer não, ainda tem rei para você levantar, ainda tem profeta Eliseu para você levantar. Deus está te dizendo, o diabo quer acabar com a tua chamada, o diabo quer usar uma circunstância para acabar com o teu ministério, mas Deus está falando, não, eu vou aonde for atrás de você, eu entro em caverna atrás de você, mas eu não abandono a tua chamada. Você lembra de Pedro? Comeu o pão do milagre, o pão da multiplicação. Pedro ouviu a palavra, o sermão do monte. Pedro, irmão, ele desfrutou do milagre da gravidade, ele andou por cima das águas. Só que Pedro, irmão, Pedro, ele negou a Jesus Cristo 3 vezes. Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Pedro, irmão, ele voltou e foi pescar. Aí Cristo falou, calma aí, não, ele errou, ela errou, mas eu não vou abandonar a chamada dela. Eu não vou abandonar a chamada dele. Eu vou lá de novo. Eu vou buscar lá onde eu chamei ele, onde eu chamei ela, lá nas margens do mar da Galileia. Eu estou indo lá. Eu estou indo lá. Aí a Bíblia diz que Jesus falou, ei Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? E pela terceira vez Pedro toma convicção do peso da sua chamada. Depois dali, a Bíblia diz que Pedro, ele desfruta de Atos 2, do dia de Pentecoste. Ei, meu irmão, aquilo foi uma apoteose, foi algo lindo do poder de Deus. Pedro é impactado pelo poder de Deus e recebe de Deus. Só que a Bíblia também diz que esse mesmo Pedro, ele depois dali, ele prega uma mensagem para quase 3.000 pessoas. Depois Pedro, ele sobe até o templo, ele cura o coxo, e depois que ele cura o coxo, ele vai preso. E até na prisão ele teve experiências com Deus. Só que depois da prisão, ele sai da prisão caído, cabisbaixo. Não, Pedro sai marchando, prega para quase 5.000 almas. Por que você está me dizendo isso, Gabriel? Porque Deus está dizendo, eu vou até as últimas consequências pela tua chamada. Eu não vou abandonar teu ministério. Eu vim até aqui nessa noite para resgatar a tua chamada, resgatar teu ministério. Faz quanto tempo que você não ora como você orava antes? Faz quanto tempo que você não é tomado pelo Espírito igual você era tomada antes? Faz quanto tempo que você não fala em línguas igual antes? Mas Deus veio aqui para acender a chama do teu ministério, para acender a chama da chamada e dizer, ei, eu vim aqui atrás de você. Eu não abro mão da tua chamada. Eu não abro mão da tua chamada. Eu não abro mão. Com a permissão do pastor, fique de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Foi me dado um tempo aqui, eu vou respeitar. Mas antes de entregar o microfone para quem é de direito, eu quero fazer uma pergunta aqui. Se porventura tem alguém aqui em nosso meio, que talvez por algum motivo você se afastou dos caminhos do Senhor. Se por algum motivo talvez você está afastado dos caminhos do Senhor. Se você está aqui nessa noite, Jesus veio de encontro à tua vida, à tua chamada, para dizer para você que Ele não abre mão de você. Se você está aqui, da onde você está, dá um sinal com as tuas mãos. Tem alguém? Dá um sinal assim com as tuas mãos. Tem alguém? Tem alguém? Aleluia. Eu também quero perguntar se porventura tem alguém aqui que não é crente. Se você está aqui, você que não é cristão, não é crente, ou que está afastado dos caminhos do Senhor, tem uma moça ali. Tem mais alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Tem mais alguém? Eu quero convidar você aqui na frente, rapidamente, que o tempo já está curto. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Você que está me vendo, você que está me vendo nas mídias sociais, aonde você está aí, eu quero te dizer, ei, se você quer esse Jesus que não abre mão da tua chamada, escreve aí, eu quero Jesus. Escreve, eu quero Jesus. Sabe por quê? Porque Deus está visitando a tua casa. Deus está visitando a tua casa hoje. Escreve aí, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Uma alma para Jesus. Abre as suas mãos. Renata. Glória a Deus. Renata, diga comigo, Senhor Jesus,
nessa noite, eu te peço, perdoe os meus pecados, as minhas falhas. Escreve meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, eu tomo posse de todas as bênçãos, vitórias, conquistas que o Senhor tem para a minha vida. E eu quero porção dobrada do teu Santo Espírito. A igreja estenda suas mãos para cá. Deus, eu declaro sobre a Renata um tempo novo, um tempo de vitória, um tempo de conquista. Toda ação maligna de Satanás está destruída hoje. Ei, já tem gente ali na live também, ó. Andelino Quaresma, eu quero Jesus. Jesus está te visitando na tua casa, Andelino. Jesus está te visitando na sua casa, mesmo em meio às portas fechadas, mesmo em meio ao sentimento de perda, Jesus está salvando. Candorebaraia. Renata, saia daqui hoje cheia do Espírito Santo. Há um tempo novo para a tua vida, um tempo de bênção, um tempo de milagres, de vitórias. E eu declaro sobre a sua vida aquilo que você precisa e necessita. Chega hoje, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em concordância. A igreja diz: Jucimate, Augustino, eu quero Jesus. Jesus também está aí na tua casa, juntinho com você, Jucimar. Ele está aí juntinho com você. Ei, Adriana, Jesus é o Deus que realiza sonhos, minha filha. Jesus é o Deus que realiza sonhos. Candorebaraia. Abre as tuas mãos aí, Adriana. Abre as tuas mãos aí. Ele está dizendo para você, há esses dias atrás, há 3 dias atrás, o livramento que eu te dei foi para mostrar para você que eu não abro mão da tua chamada. Eu não abro mão da tua chamada, Adriana. Teu lugar é aqui, teu lugar é na casa. Deus não despede ninguém de mão vazia. Abre as tuas mãos onde você está. Deus não despede ninguém de mão vazia. Abre as tuas mãos em posição de receber. Abre as tuas mãos. Eu não posso chamar vocês aqui porque não pode ter aglomeração, mas eu quero orar por vocês, daí mesmo onde você está. Jesus está na casa ainda. Deus, eu declaro sobre a vida de cada um que está aqui presente nessa noite o milagre que ele precisa, o milagre que ela precisa, a providência que ele precisa, a providência que ela necessita. Eu declaro hoje sobre a vida dela. E Deus manda dizer para algumas pessoas aqui em específico: você vai sentir seu coração queimar. Jacineide, Vanilda Batista, mais 2 para Jesus. Recebe aí, porque Jesus também está entregando para vocês. Mas Deus manda dizer para algumas pessoas em específico que estão aqui: ei, quando Jesus faz questão de entrar numa casa, ele entra pela porta. Ei, igual Zaqueu, hoje eu vou em tua casa, entrou pela porta. Mas na casa que tem incrédulo, Jesus não entra pela porta. E por onde ele entra, Gabriel? Ele chega fazendo milagre. Ele chega atravessando parede. Deus está dizendo para pessoas aqui: eu vou mostrar para os incrédulos da sua vida que eu vou chegar fazendo milagre. Eu vou chegar fazendo milagre. Eu vou chegar no lema. Quem toma posse? Quem toma posse? Quem toma posse? Faz o som que o céu gosta. Meu Deus, está difícil até de entregar o microfone aqui. Eu estou ouvindo em cima da minha cabeça o barulho de guerra. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe em tudo. Agradeço ao meu pastor e meu pai, pastor Ivair. O nome de Jesus Cristo seja glorificado. Deus abençoe. Aleluia. Você pode levantar a mão e glorificar o nome do Senhor por esta palavra?